Fala galera do YouTube, beleza? EducaEmpate aqui. E nesse vídeo eu quero mostrar a vocês os meus desenhos mais antigos que eu consegui recolher. Primeiro temos aqui o Escorpião Rei, esse desenho é de 2004, tá? Logo em seguida nós temos, para quem é fã de games e principalmente Metal Gear Solid, temos aí Big Boss da mesma data, 2004. Temos aí na sequência Gundam, que é uma série de mechas, para quem é otaku, sabe, ou quem conhece minimamente cultura japonesa sabe que tem uma infinidade de séries a respeito desses mechas, desses robôs gigantes, né? Esse é o nome que se dá lá no Japão. E aí temos o Nemesis de Resident Evil 3, que foi o Resident Evil que eu mais joguei na minha vida. Esse daí data também de 2004. E eu confesso que não lembro o nome dessa personagem, mas é de um anime antigo também, de uns 20 anos atrás. Se alguém lembrar, me puxa nos comentários aí. Eu lembro que eu fiz o desenho, tentei fazer uma arte final ali, só que não deu muito certo. E abaixo aí temos o Bui de Yu Yu Hakusho, que na época que eu assistia Yu Yu Hakusho no início, era o meu personagem do time Toguro favorito. E o que me chamou muita atenção é o tamanho desse machado que ele consegue invocar, né? Vários, e essa armadura pesada, que revelava uma aura de batalha e tudo mais. Nossa, fantástico. Esse é um pouco mais recente. Esse, vamos dizer assim, que tem uns... tem uns 15 anos, por aí. Byakuya e a de Bleach, né? Ainda com aqueles adereços na cabeça. Quando ele se revela, né, pela primeira vez em Bleach, fiquei, assim, fascinado pelo personagem, que ele era snob. E ele era muito legal ao mesmo tempo, passou por uma evolução tremenda em Bleach, né? E abaixo aí temos Ralph, personagem muito conhecido da série The King of Fighters, né? E aqui, o meu super-herói, eu não vou dizer favorito, porque eu não tenho favorito, eu tenho favoritos, né? Mas com certeza o arquétipo do que é ser um herói, do que é ser bom, do que é ser justo, enfim, o arquétipo daquilo que é bom na ficção, né? Superman, é claro. Esse daí data, acho que de mais ou menos uns 10 anos, esse desenho. E abaixo temos ele, Raizen, que protagonizou junto com seu filho Yusuke, assim que controlou o corpo dele, não uma luta, mas um verdadeiro... Eu não posso falar aqui, mas contra o Sensui. Vocês sabem o que ele fez contra o Sensui. Se não viram, procurem lá Yusuke vs Sensui. Aqui, Zaraki Kenpachi, com a Nozarashi, né, a sua Shikai, despertada. Aqui temos Baragan, o espada número 2. Foram as primeiras speedruns que eu comecei a fazer na internet. Eu não tinha suporte para fazer assim como eu tenho hoje. E daí eu colocava livros e colocava o celular em cima, com a câmera mirada numa folha sulfite, e desenhava. São um dos meus Reels mais antigos. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem constar que é verdade. O White, o branco aí de Bleach também, ele foi feito dessa forma, nessa folha sulfite, e dessa maneira bem precária. Aqui foi só uma tentativa de Unohana, que deu bem errado, que eu saí, eu achei válido mostrar pra vocês. Que é assim mesmo, é tentativa e erro, e muitas das coisas servem pra gente treinar, né? Elas simplesmente aparecem para que a gente aprenda e desenhe melhor. Eu tenho desenhos da Unohana aqui no perfil, tenho lá nas outras redes, e enfim, né? Vocês conseguem achar. Urahara Kisuke, a lenda, né? Acabou de passar ali, falei pouco sobre, não falei nada dele, aliás. Esses desenhos, gente, esses aqui datam de uns 25 anos. Mais ou menos, esses aqui. Esses aqui são época de TV Globinho, época de Dragon Ball Saga Buu na TV Globinho. Então eu desenhei muito, passava os X-Men na TV ainda, Omega Red, aí vocês podem ver. O Sensui aqui abaixo com metade do rosto preto, Baby Vegeta aqui do lado esquerdo. Aqui foi quando eu assisti o filme do Bardo, que me inspirou a desenhar o Dodoria, o Bardo, que é uma tentativa de Bardo, enfim. Aqui algumas sketches, né? De Solid Snake não. Do Big Boss, né? Do Snake, do primeiro Snake de Metal Gear 3. Quando o jogo saiu, eu joguei demais, assim. Eu fiz muitos desenhos. Se eu achar, eu vou
pegar e mostrar aqui para vocês. Batman de 1992, né, do desenho, que também é o mesmo Batman de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Para quem é um pouco mais velho sabe, conhece esses desenhos. O Batman, o desenho é mais antigo, né, de 92, mas tem a Liga da Justiça que é um pouco mais recente. Esse abaixo de óculos escuros foi uma tentativa de Blade que eu tentei fazer na época. Esse aqui é muito emblemático para mim, porque na época eu achei assim que, nossa, foi um dos desenhos que mais, dos esboços, né, que mais deram certo para mim. Anakin Skywalker, assim, que passa pro lado sombrio da força, né, antes de se tornar Darth Vader, né. Então eu guardo até hoje. Isso daí, esse desenho de 2003, pra vocês terem uma ideia. E agora, abaixo ali, né, que tá na posição errada, né, é um Stark que eu tentei fazer com caneta nanquim, né? Tem uns 8 anos pelo menos esse desenho aí, bem antigo. Esse daqui, pessoal, eu acho que data de 2002, se eu não me engano. Homem-Aranha. Se eu não me engano, Homem-Aranha 2 é de 2002, não é? Ou é 2004? É da época do Homem-Aranha 2, gente. Então é de 2004, 2002, tá? Omega Red ali, um orc ali em cima. Aqui atrás eu tenho esboço do Homem-Aranha aqui grudado numa teia. Aqui tem ele fazendo outros malabarismos que eu pensei em ensaiar, em tentar, mas acabou que não saiu muita coisa, né? Temos ele aí, ó, pra vocês verem. Isso daqui, pessoal, foi uma fanfic que eu fiz, né? Que era sobre uma daquelas primeiras integrantes do Esquadrão antes de ser Gotei 13, né? Que o nome dela até esqueci já. Que aqui ela está enfrentando não é um Stern Hitter, mas é um Quincy muito poderoso. Que eu dei um nome a ele até criei esse personagem, inventei para essa história. Eu tenho mais páginas dessa história, se eu achar eu mostro para vocês. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu trago. E daí eu fiz que ela é especialista em Kidous de alto nível, sabe? E daí, esse daí que tá no chão, detonado já por ela, é um tal de Alex Fritz, que é o Berserk de Yhwach, ou seja, um Berserk você sabe o que é, né? É um verdadeiro tanker. Então a ideia era fazer isso, sabe? Ela que é pequena e frágil, mas com poderes muito efetivos, como Kidous, enfrentando um cara grandalhão que é pura força bruta. Do lado dos Queens, né? Que tem um Bloodvein mais poderoso, enfim, eu pensei nisso. Aqui o Aizen, né? Esse desenho não é tão antigo, é de 2022, foi quando eu comecei minhas redes aqui na internet e mostrar meu desenho. Nas outras 2 redes vizinhas e aqui no YouTube. E aqui o Zarak também, né? Também da data da mesma época, mais ou menos. E agora, pessoal, a lenda. A lenda. O desenho mais antigo de todos. Um pardal, eu acho que é um pardal, eu não sei. E um Wolverine, do desenho de 1993, que passava na TV Colosso. X-Men. Que agora tem uma espécie de remake, né? Que eu fiquei sabendo, mas não assisti. Se chama X-Men 97. Então, pessoal, pensem o seguinte. O ano foi 93. O desse desenho aqui, deste Wolverine, é de 2024. Então, não desistam jamais. Porque vocês vão chegar lá. Olha esse Wolverine. Então, é isso. Você é aquilo que faz repetidas vezes. Então, faça repetidas vezes que você vai tornar-se exatamente aquilo que você faz inúmeras vezes incansavelmente. Beleza, galera? Obrigado por ter ficado até aqui e falou!